hoje o assunto sobre constelação familiar é um assunto que fala sobre a força. A força que vem do expor-se a. Quando a gente passa por uma separação, ou quando a gente passa pela morte de alguém, ou quando a gente passa por uma crise ou uma situação que nos fala, puxa vida, né? Algo veio de uma forma muito imprevisível ou forte, né? E o que eu faço com isso? Né? Eu não tenho outra alternativa a não ser sentir dor. Só que muita gente passa pela dor da separação culpando o outro. E daí a dor, ela não é sentida naquilo que deve ser sentido, né? Em todos os aspectos vivenciada. Então, quando uma pessoa passa por uma separação, a primeira coisa é eu vou culpar alguém, eu vou culpar o outro ou eu vou me culpar, né? Se ela começa a se culpar, ela não enxerga o todo. Se ela só culpa o outro, ela também não enxerga o todo. Se ela se culpa, né, ela vai buscar uma autocompaixão depois que também vai durar. Essa dor vai durar por um bom tempo. Quando a pessoa vivencia a dor no seu sentido mais amplo, de se expor mesmo a tudo o que tem, ela nem culpa ninguém, nem se culpa, e ela entra num outro nível de compreensão daquela dor, daquele aprendizado. Só quem passa realmente pela dor, assim como diz Fernando Pessoa, né? Quem vai realmente às vezes para o abismo mesmo, é que do abismo pode ver o céu. E é tão lindo quando ele fala isso, né? Naquele poema tão famoso e já dito, né? Valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o abismo, né? O abismo deu, mas Deus ao mar o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. E quando a gente começa a olhar a vida por esse ângulo, não existe mais culpa. E também não existe mais raiva. A gente vê nas crianças que perdem pai e mãe, quando a gente vai fazer uma constelação com essas pessoas, o que mais tem é raiva. Poxa, raiva porque a pessoa morreu, raiva porque a pessoa foi antes, raiva porque a pessoa foi naquela circunstância, ou raiva de mim porque eu não pude fazer algo pela pessoa, eu não pude dizer algo para aquela pessoa, ou eu fiz pouco para aquela pessoa, ou eu não fiz o certo para aquela pessoa. Quando um casal perde um filho, né, o que muitas vezes mantém esse casal juntos, porque geralmente quando um casal perde um filho, muito difícil, porque inconscientemente um culpa o outro, ao invés de realmente vivenciarem a dor da perda. E uma vez eu fiz uma constelação que mostrou isso, que os filhos também têm direito de morrer antes, né? Os filhos têm direito de morrer. Os filhos têm direito de viver o próprio destino. E muitos pais, porque colocaram esses filhos no mundo, eles se acham deuses e superiores a Deus, ao destino do filho, ao tempo do filho, né? E nós não somos essa força que a gente acha que também é, essa onipotência, esse controle todo está na nossa mão. Eu fiz uma constelação muito interessante. Constelação não, foi um movimento, né? E até peço licença para essa pessoa, obviamente não vou falar nome, mas o exemplo dela serve para muitas pessoas. Ela falava assim, Simone, a minha filha foi embora. E ela foi falando isso para mim até que uma hora eu falei, isso não entra no meu ouvido, não foi a filha dessa pessoa que foi embora. Não, minha filha contou a história de que tinha acontecido com a filha, enfim, a filha tinha ido viajar, voltou, e depois arrumou um relacionamento e não falava mais com ela. E a dor dela era, minha filha foi embora, ela foi embora. E daí eu falei para ela, quem foi embora? A minha filha. Eu falei, não foi a sua filha. Quem de fato foi embora? E que até agora você não aceita? Ela falou, a minha filha. Eu falei, aconteceu alguma coisa, você perdeu os seus pais. minha mãe morreu quando eu tinha 18 anos. Ela foi embora então.
Então, vamos colocar alguém para ser a sua mãe, para a gente compreender melhor o que está ainda acontecendo. Ah, mas já faz 30 anos que aconteceu. Não importa, né? Se algo ainda não foi elaborado, principalmente a dor da perda, então vamos olhar para isso. E daí, a gente colocou a mãe, ela não conseguia olhar, a mãe quis deitar no chão, ela não conseguia olhar para a morte da mãe, chorava, e mexia a cabeça, chorava. E eu fui fazendo movimentos, né? Também para ver se a mãe espiritualmente ainda estava com ela, porque isso também pode acontecer. E de alguma forma também estava, mas ela continuou chorando e não aceitando a morte da mãe. Porque a mãe morreu muito cedo, a mãe era nova, enfim. E daí ela se sentou e continuou chorando. Eu peguei uma outra técnica que foi bem interessante, que eu tenho usado junto com a constelação, que se chama Scalar Heart Connection. E nessa técnica mostrou algo relacionado ao chakra da garganta e algo que ela sentia culpa, que ela tinha falado ou feito algo que ela sentia culpa. E daí ela se lembrou que ela tinha ido a uma igreja, a um lugar, a mãe estava com câncer, estava sofrendo muito e ela pediu para que a mãe morresse. E logo depois disso a mãe morreu. Então ela achava que ela tinha matado a mãe porque ela foi numa igreja pedir para que acabasse com o sofrimento da mãe, né? Porque não tinha mais o que fazer. A culpa da mãe ter ido embora, ela achado que ela matou a mãe. Então, gente, essas ilusões nossas, né? Para você que está sentindo dor, para você que está sentindo dor da separação, dor da perda de um filho, da perda de um pai, de uma mãe, o quanto a gente tem que saber que nós somos impotentes perante algo muito maior. Que todos nós fazemos parte de algo e estamos inconscientes em muitas coisas. E nessa nossa inconsciência, nós não somos tão potentes assim. Então é importante enxergar a morte e vivenciar, seja o que for, da separação. Muitas vezes nasce um filho com um problema neurológico ou com uma dificuldade física. A gente tem visto isso agora aqui no Brasil, né? Em relação a algumas doenças como a Zika e tudo mais, o que tem trazido de sofrimento para as pessoas, né? Uma gravidez, muitas vezes interrompida. E aceitar a dor e aceitar esse destino com uma compreensão mais ampla é que nos dá força. Se expor à dor nos dá força. Fazer algo de bom depois disso nos dá força e torna a vida dinâmica novamente, no sentido de que eu trago novamente a vida, né, após a morte, a vida após a morte, esse ciclo, né, que se perpetua e continua. Então, estar nisso de alma, nesse ciclo natural, com uma compreensão maior, a dor, ela vem, mas ela fica de forma breve, né? Como a culpa em relação a um aborto, isso também tem que durar o tempo que tem que durar, porque muitas mulheres ficam com essa dor e depois tem câncer e depois tem um monte de outros problemas e ainda prendem o bebê, né? Então, olhar para essa dor definitivamente, por isso que eu gosto da constelação, porque a constelação, que eu saiba, né, que eu conheça, é a única forma de você entrar num campo e olhar nos olhos do aborto, olhar nos olhos daquela pessoa que morreu, olhar nos olhos daquilo que aconteceu, agora amplo, de forma aberta, né? Receber a vida dos pais, agora talvez de novo, de uma outra forma, sem julgamento, de uma forma mais ampla, né? Resolver as nossas questões no olho no olho, né? Daí pode falar, poxa, mas aquela pessoa já morreu, mas isso acontece? Gente, nós estamos conectados. É isso que a constelação mostra de forma tão linda. Nós estamos conectados. A morte não nos desconecta. A distância física não nos desconecta. Ah, fulano está lá não sei aonde, mas isso não me desconecta dele, né? As nossas conexões, elas existem, mas a qualidade dessas conexões é que é importante. Será que eu vou me conectar com o outro, de novo pensando no dia da morte, como foi a morte? Será que eu vou me conectar com o outro só lembrando da separação? Será que eu vou me conectar com esse filho só lembrando que eu perdi um filho? Será que eu posso me conectar num outro nível,
né, de amor, de compreensão, de consciência, de alegria pelo tempo que foi, né? Então é muito bonito a gente olhar para tudo isso com força, vivendo aquilo que tem que viver, mas depois que a gente passa por uma dor dessa, como disse o Eckhart Tolle numa frase linda, a vida é difícil e quando a gente aceita que ela é difícil, ela não se torna mais difícil, né? Tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Então a gente tem que se abrir a vivências, né, a vivenciar isso, a ter amplitude de consciência, e isso vem com um movimento realmente de abertura de coração, abertura espiritual, para o amor sempre voltar, para a alegria e a vida sempre estarem disponíveis, inclusive com a dor.